Olá pessoal, bem-vindo ao canal Universo de Jax. Eu sou Jonas Alexandre Xerim da Silva e o tema de hoje é: a ingratidão está na moda, infelizmente. Bom, caras pessoas, no mundo, que vivemos, nós ajudamos, apoiamos, damos atenção, alegramos, fazemos a diferença na vida das pessoas, dos parentes e amigos, pessoas que têm sonhos, objetivos, tem metas de criar um negócio, que tá uma pessoa que está se formando e tudo mais, e sempre damos o nosso melhor, Até damos dinheiro às vezes ou emprestamos, né? E só que não é todo mundo que faz isso. Hoje em dia está assim raro ter pessoas boas, Altruísmo, entende? Infelizmente são poucas pessoas. Porque infelizmente as pessoas querem ser ajudadas, mas não querem ajudar, E o maior exemplo de uma pessoa que ajudou a todos, até mesmo aqueles, que estavam na hipocrisia e tudo mais, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Curou pessoas, perdoou os pecados dela, multiplicou alimentos, sabe? Curou doenças que as pessoas pensavam assim que nunca seriam curadas. E Jesus curou, trouxe multidões, sabe? Pessoas que estavam no pecado, naquela vida assim, sabe? Triste. E Jesus veio e libertou elas, sabe? E Jesus é nosso maior exemplo, E nós devemos nos inspirar nele, porque ele deu o seu melhor pela humanidade. E ainda se sacrificou, hein? Coisa que hoje em dia as pessoas não querem, porque acham que sacrifício é aquela coisa só do Antigo Testamento. Não estou querendo dizer que você tem que sacrificar no sentido assim de se matar. Se sacrificar é você dar o seu melhor, sabe? Quando uma pessoa está doente e você cuida dela, quando uma pessoa está assim debilitada, sabe, com depressão e você dá atenção, sabe? Infelizmente, como eu disse, não são todos que fazem isso. Tá, Jonas, mas você falou que a ingratidão está na moda. Sim, realmente está. Bom, a Bíblia, os apóstolos, o apóstolo Paulo já tinha avisado que nos últimos dias viriam tempos difíceis. As pessoas seriam arrogantes, jactanciosas, rebeldes, irreverentes, né? Sem domínio próprio, sabe, cruéis, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então, o que acontece? Nós ajudamos, nós apoiamos, nós damos atenção, sabe, damos o nosso melhor. Mas, infelizmente, as pessoas que nós ajudamos e damos atenção, muitas delas agiram com ingratidão contra nós. E isso é triste, não é mesmo? Na hora que a pessoa mais precisou, quando a pessoa estava lá doente, acabada lá no hospital, você foi lá, visitou, deu atenção, conversou. E aí essa pessoa se esquece de você quando ela precisou de uma ajuda para ela se formar, para ela conseguir um objetivo. Ela subiu lá, sabe, fez sucesso e se esqueceu de você, sabe? Começou a crescer, sabe? E ainda finge de demência como se você não tivesse ajudado, não é mesmo? E infelizmente Jesus também sofreu com isso. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas que ele ajudou estavam lá contra ele. Não todos, Alguns tiveram piedade dele, Mas as pessoas que ele tanto amou estavam contra ele. E um exemplo que a Bíblia diz que é muito triste é que Jesus curou 10 leprosos. Leprosos, pessoas que as pessoas tinham nojo, queriam manter distância. Jesus curou esses leprosos. E assim, foi a maior alegria para eles, Porque a lepra era uma doença terrível. Até hoje ela existe em alguns países. Só que um porém, apenas uma pessoa votou para agradecer Jesus. Para você ver, leprosos. Entende? E a essa
Acho que é uma das piores ingratidões já mencionadas da Bíblia, né? Poxa, a pessoa teve um livramento, né? Se curou e agiu dessa maneira com o Salvador, né? Então, caras pessoas, infelizmente é o que está acontecendo, sabe? Mas eu digo para você, não se deixe ficar abalado, não fique triste. Eu sei, eu fiquei triste. Eu fico porque eu dei o meu melhor. Quem me conhece sabe, e quem não conhece, por favor, não acrescente que não foi acrescentado. Quem me conhece sabe, quando eu dei atenção, quando eu apoiei, entende? Então, mas tem aquele porém, tá? Tem gente que finge de demência, tá? Então não se frustre, não fique deixando isso te abalar. Ore a Deus por essas pessoas, tá? Porque elas estão precisando, entende? E confie em Deus, porque Deus há de retribuir a cada um segundo as suas obras, tá? Entende? Entende? Então, uma coisa que eu aprendi, eu me distanciei de algumas pessoas. Então, três coisas que me vêm na mente: tempo, distância, silêncio. Entende? Então, quando você vê que a pessoa não te dá moral, não te dá atenção, não conversa, nem liga para você, se distancie, dê um tempo, fique em silêncio e ore por ela. Mas uma hora a ficha vai cair. Ela vai se lembrar do que você fez por ela. Quando ela precisou de você e você foi lá, entende? Não haja com arrogância, com vingança. Eu sei, dá um ódio, né? Dá vontade de Chernobyl explodir de novo, né? Com essas coisas, né? É revoltante, eu sei. Mas é isso, confie em Deus, tá? E se você tiver Bíblia, eu vou falar para vocês aqui João 5, versos 29. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Então, para as pessoas aí que dizem são cristãs e acreditam em Deus, tem que estar ciente do que está fazendo e que em breve vai prestar contas. Entende? Então, Deus sabe que você está dando o seu melhor. Deus sabe que você está sendo justo e fiel. E quem está sendo infiel com você, quem está sendo ingrato, ela vai receber o que ela vai receber, entendeu? Então é isso, caras pessoas. Não desanime, tá? E vamos tornar o mundo melhor cada dia de cada vez. Entende? Então, que Deus te dê força, entendeu? Não desanime. E lembre-se, o importante é a qualidade e não a quantidade. Sabe por quê? Faça uma festa e verá quantos irão. Pare no hospital e verás quantos não te visitarão. É isso aí. Entende? É muito fácil ter muitos amigos, mas quantos, né? E detalhe, na hora que você precisar, na hora que você precisar de ajuda, vão te dar? Vão te ajudar? Entende? Aquela coisa, a gente ajuda, a gente alegra, dá o nosso melhor. E na hora que nós precisamos, as pessoas nos dão as costas. Como que fizeram com Jesus? Entende? Então é isso. Eu sei que você deve ter ficado muito triste com decepções, mas confie em Deus, tá? Ore por essas pessoas, entende? Então é isso, caras pessoas. Que Deus abençoe vocês, te dê forças e lembre-se, Jesus está contigo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.